Boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos com finalidade de trazer mais um conhecimento, né? E esse conhecimento nós queremos trazer da teologia cristã, né? Que tem como prática estudar a pessoa e a obra de Cristo. Então, nesse primeiro tópico aqui, nós queremos falar sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Então, o Verbo estava com Deus, né? Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Então, um assunto que nós queremos abordar é que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, queremos considerar ou dizer que Jesus se considerava igual ao Pai e possuidor do direito de fazer coisas que apenas Deus tem o direito de fazer. Então é por isso que nós temos o Cristo como Filho, temos o Pai e temos o Espírito Santo. Nós queremos abordar também sobre a questão da divindade de Cristo, né? No livro de Hebreus, capítulo 1, deixa eu ver se eu abro lá, né? Se não for muito difícil aqui para encontrar, Hebreus 1, capítulo 3. O que diz lá em Hebreus 1, capítulo 3? Versículo 3. Hebreus 1, 3. Diz o seguinte: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Então, Hebreus 1:3 vai falar que do Filho como resplendor da glória de Deus, né? É a expressão exata da sua natureza. Aleluia! Esse Filho, por meio de quem Deus criou o mundo, né? Então, esse Filho que nós estamos falando foi por meio de quem Deus criou o mundo. Hebreus 1:2. Então, nestes últimos dias, Hebreus 1:2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, né? Pelo
que também fez o quê? O universo. Então, esse Filho, ele é poderoso, né? Ele é poderoso. Deus constituiu um Filho cheio de poder, né? Foi constituído herdeiro de todas as coisas. Então, e pelo qual também fez o universo. Aleluia. Então, é esse Filho, né? Por meio de quem Deus criou o mundo. Esse Filho, por meio de quem Deus criou o mundo. É isso que Hebreus 1:2 nos relata. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia! Então, esse Filho, ele também é superior. Não existe uma outra entidade mais superior do que o Filho de Jesus Cristo. Aleluia! Veja o que diz lá em Hebreus 1:4. Aleluia! Então, diz lá que o Filho, ele é superior aos anjos. Aleluia! Então ele diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o versículo 4, ele diz isso, né? Tendo se tornado tão superior aos anjos. Então, ele se tornou superior, né? Os anjos estão subordinados a ele, né? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Grandeza. O capítulo 2, versículo 9, ele também vai dizer algo, né? Ele vai dizer algo. Jesus coroado de glória, sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Nesse versículo 2, 9, ele vai dizer assim, preste atenção, porque nós estamos sempre aqui colhendo as informações mais preciosas da pérola, que é a palavra do Senhor. Ela é quem fala, ela é quem nos diz, né? E nos mostra este Jesus. Aleluia! Então ele diz assim, no versículo 9 do capítulo 2 de Hebreus, ele diz, vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então, isto é que o versículo vai nos falar a respeito de Jesus, né? Que o Filho, ele é superior aos anjos. Então, vemos, todavia, aquele que, por um pouco tempo, tem sido menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Então, Jesus é esse Filho, é esse que foi coroado de glória e de honra. Foi ele que sofreu a morte no meu lugar, sofreu no seu lugar,
todo o tormento da morte, né? Mas ele foi coroado de glória e de honra. Aleluia. Porque Paulo fala da divindade de Jesus. Colossenses 15, Colossenses 1, de 15 ao 20. Ele diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Aleluia. Então é isso que ele vai falar para nós lá em Colossenses, né? Então é algo grandioso. Colossenses 1, né? Veja bem o que diz lá. Colossenses 1, 15. Aleluia. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. O versículo 15, ele vai dizer o seguinte: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Pois nele foram criados todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo é o primeiro, né? Então, para ter a primazia. E Paulo, ele conclui dizendo, no 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, toda a plenitude. Então, Deus constituiu em Cristo toda a plenitude. E é nele que nós estamos firmados. Aleluia. Colossenses 2:8, 2:9, para nós finalizarmos essa questão, né? 2:9, ele diz o seguinte. Aleluia. A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. 2:9, ele fala o seguinte: porquanto, preste bem atenção, nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Então, é esse Jesus, né, que é o nosso Salvador. É Ele que nos dá toda a vitória. Então, amados, então ele diz assim, ó, o versículo 10, para a gente fechar. Também nele estáis o que? Aperfeiçoado. Ele é
o cabeça de todo principado e potestade. Aleluia! Então, nós temos um grande Jesus nas nossas vidas. Então, nós precisamos crer, entregar a nossa vida para Jesus, de fato, e vivermos uma vida entregue ao Senhor. Então essa é a minha palavra de hoje, dessa tarde, para todos aqueles que nos ouvem. Amém?